que inclusive também tem T21, trissomia T21, que é uma síndrome genética que está associada à deficiência intelectual em diferentes níveis, né? E os estudos mais recentes da área da ciência da leitura, cognitiva da leitura, têm apontado que para crianças com deficiência intelectual leve e moderada, a alfabetização pelo método fônico, que só em casos de deficiência intelectual severa, aí é outra abordagem, mas a abordagem de método fônico que seja multissensorial, multiarticulatório, quando a gente ensina a relação letra-som, por exemplo, pelos pontos de articulação da boca. Quando eu ensino como o som é produzido na minha boca, que para eu fazer o som da letra letra M, deixa eu colocar maior aqui para vocês, ó, letra M, o somzinho do meus lábios se juntam e eu faço esse sonzinho da menina, por exemplo, que está nervosa, ou então da menina que quer comer um macarrão e faz Quando você associa esses aspectos sensoriais e articulatórios, o movimento da boca, você ajuda essas crianças com deficiência intelectual e moderada, leve e moderada, a estabelecerem o que elas precisam para aprender a ler. Então, é totalmente possível eu ensinar. Inclusive, a Rita, que é uma aluna minha, ela é professora da APAE e uma professora particular de jovens e adultos com T21. E a Rita, ela alfabetiza, obviamente, pelo método fônico. Jovens e adultos com o método fônico de alfabetização. Dentro da formação, tem uma aula com a Rita, que ela conta a experiência dela e o quanto é importante, sim, essa base do ensino explícito sistemático e método fônico de alfabetização para essas crianças aprenderem a ler, tá? E aí, vocês precisam saber disso, né? Que deficiência intelectual leve a moderada tem como alfabetizar, sim, e o caminho é método fônico, certo? E olha só, todas essas características eu fiz questão de trazer porque as prevalências dessas características das crianças têm sido relativamente comum. Se a gente pensa que 4% da população brasileira tem dislexia, a gente está falando de 8 milhões de pessoas com dislexia. A gente está falando de TDAH entre 4 a 12% de crianças entre 6 e 12 anos. Autismo, uma criança a cada 36 estima-se que tem autismo. E o T21, uma criança a cada 700 crianças. Eu tirei esses resultados aí, esses números de prevalência dentro dos institutos oficiais, né? Então, se você for lá, o Instituto de Dislexia do Brasil, o Instituto do Autismo, né? As organizações específicas que divulgam, né, o conhecimento sobre essas características, certo? Então, vocês precisam saber que eu quero dizer com isso? Tem sido cada vez mais comum a gente encontrar com crianças com essas condições e você, enquanto profissional da educação, tem que dar conta de ensinar a todas elas. Não pode falar, não, isso aqui eu não sei o que fazer, sendo que é muito fácil você ter acesso ao que você precisa fazer. Não é, pelo contrário, gente, não acha que é difícil alfabetizar pelo método fônico essas crianças. É possível, é o caminho que elas precisam. Difícil é você ficar colocando estímulos que estão em desacordo com os pilares do aprendizado e em completo desacordo com o que elas precisam para aprender a ler. Isso é difícil. E quais são as causas comuns entre as dificuldades de alfabetização dessas crianças com TEA, com T21, com TDAH, com dislexia? Eu coloquei aí, olha, causas comuns associadas aos déficits de aprendizagem da leitura e da escrita. Geralmente, essas crianças vão ter em comum, né? Dificuldade de recodificação fonológica, ou seja, ela não consegue olhar as letras e relacionar com os sons, então essa recodificação, assim como também não consegue codificar, não consegue pensar na palavra, pensar na letra, na sua forma e representar. Então, ela tem dificuldade ortográfica também, consequentemente, mas, sobretudo, ela não consegue fazer essa conversão fonemas e grafemas. E é uma conversão necessária, tá? Inclusive lá na BNCC eu trouxe para vocês na aula de ontem, que é um conhecimento que as crianças precisam ter para aprenderem a ler, né?
E elas vão ter essa dificuldade de consciência fonêmica, que é pensar na palavra, segmentar nos pedaços que a constituem na unidade dos fonemas. E, ao contrário também, né? Sintetizar esses sons, unir a palavra e ler a palavra. Então, vejam, se eu tenho dificuldade de recodificação fonológica, falta eu ensinar o quê? A relação letra-som, de forma explícita e de forma que a criança memorize isso, que ela guarde isso. Aí, por exemplo, o recurso da parede dos sons das letras, que eu tenho